Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Para ter acesso ao podcast completo, acesse o link na descrição. Deixa o like e se inscreve. Fiquem com o vídeo. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto. É um produto relativamente muito novo ainda. Então não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu particularmente acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais, né? Então, dificilmente numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, e que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo, como uma ação, né? É o que eu acredito. Então é só por não gostar de perder tempo mesmo, por gostar de empresas, né? A gente também não investe no segmento imobiliário, né? A gente não tem construção civil, segmento imobiliário na carteira, justamente por essa coisa cíclica, né? Tá. E aí então vamos lá. Aí se você puder explicar pra gente a estratégia, mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida. Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Sim. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba e a isso grana aí. que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né, proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tá. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total acionista? É justamente isso que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização a valorização dessa empresa ao longo do tempo. Tá. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro e botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sempre. É ver a grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás. Mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não, né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Então a ideia da estratégia é você investir em empresas já consolidadas. Isso. E que sempre... Porque muda, né, o dividendo, né, de tempos em tempos. Ou, tipo assim, como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então a nossa lei, o que é a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, entendi. é 25%. Tá.
Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela. 100%, isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de Sim, dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? Lucro não é caixa, né? Ah, O lucro não é caixa. caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível ele era mais de 100%, porque tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Tá. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então, ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala costuma algumas distribuir. aí que você falaria, essas são top porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza tá na carteira da AGF, sei lá. Ô, Duda, Oi? aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa pra gente que é pobre, né? Né? Porque, o exemplo, eu acompanho bastante você e seu pai, falam bastante da Klabin, né? E é uma Falando. ação de R$4, não é isso? É isso aí, é isso aí. É um Tá. valor bastante E dá pra acessível. começar com pouco. Dá para começar com pouco, né? A Klabin é de papel, né? Papel, celulose, embalagens. Isso aí. Mas ela, por exemplo, é que eu já tô adiantando uma outra pergunta, mas vamos lá, primeiro, fala, Tá, vamos fala lá. 3 aí que você gosta pra caramba. Cara, eu gosto muito de Taesa. Deixa eu só resumir. Tem 5 setores que a gente adora. É o BEST. Tá, Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. peraí, banco, energia, saneamento... Seguro O e que- telecom. BEST, as melhores. O que que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é Muito bom, É? cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar. E sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente, quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar. Então, é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, quer dizer, vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Tá. Se você não sabe como investir, abre o link do comentário fixado que eu te ensino passo a passo